Paz do Senhor para todos os irmãos aí na igreja em Boa Vista. Nós estamos fazendo esse trabalho para passar para os irmãos alguns roteiros e subsídios acerca desse segundo trimestre do ano de 2020. Já que nós estamos nesta fase de isolamento, nós vamos passar para os irmãos alguns pontos importantes aqui das lições. A revista Lições Bíblicas desse segundo trimestre vai falar sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós vamos estudar, na verdade, a carta aos Efésios, que trata realmente da igreja de Jesus Cristo. A lição de número 1, que seria ministrada antes de ontem, no domingo 5 de abril de 2020, tem como assunto o tema Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O textuário se encontra em Efésios, capítulo 1, verso 2, e diz assim: A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática nos ensina, a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. E aquele que é a igreja de Cristo se alegre no Senhor, porque o Senhor está voltando para levar a sua igreja. O texto bíblico em classe são dois textos, na carta aos Efésios, capítulo 1, versos 1 e 2, e no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos 1 ao 7. O texto de Efésios diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. A vós, a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, de 1 a 7, diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça por mais esse trimestre que inicia. Te pedimos, Senhor, misericórdia para este mundo que perece nesses momentos tão terríveis. Que tu possa nos consolar com a tua palavra. Fala conosco e nos ensina em nome de Jesus. Meus amados, o primeiro ponto da nossa lição vai tratar da carta aos Efésios. Aí vai falar na autoria e na data em que a carta foi escrita. E este primeiro ponto, ele assegura que o apóstolo Paulo, na verdade, o seu nome original era um nome hebraico, Saulo. Provavelmente, Saulo, uma homenagem ao rei Saul, que, na verdade, Saul é o mesmo nome de Paulo, né? Saul, rei de Israel, que antecedeu a Davi. E ele pertencia também à mesma tribo do apóstolo Paulo, porque Saul era benjamita. Então, na verdade, o nome de Paulo era Saul, ou Saulo, né? Que é uma variação do nome de Saul. E significa aquele que foi chamado ou que foi solicitado. E o nome Paulo era um nome romano ou latim, não é? O nome Paulo significava pequeno. Nós temos notícia de que quando Jesus viveu nesta terra e quando Paulo também passou pela Palestina, haviam vários idiomas em que o povo falava, né? O povo em casa, os hebreus, os judeus em casa, falavam aramaico, que era a língua que eles aprenderam na Babilônia, não é? E que em família, na intimidade, eles falavam aramaico.
Na rua, encontrando-se os judeus, eles falavam o hebraico, que era a língua original dos judeus. Mas como os gregos tinham tido uma grande participação na condução de Israel e na escravidão de Israel, Israel viveu entre os gregos muito tempo, a língua grega também era muito difundida. E também a língua romana, que era o latim. Então, na verdade, naquele período se falava hebraico, aramaico, latim e grego. E nós temos conta que a Bíblia Sagrada foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, em aramaico uma pequena porção, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, o apóstolo Paulo, ele foi o autor da carta, e ele sempre se identificava nas cartas que ele escrevia. Esse é o segundo subponto da nossa lição. Ele sempre se identificava como Paulo. Ele dizia Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele nunca dizia Saulo, apóstolo de Jesus Cristo. E aí os irmãos poderiam imaginar que ele talvez tivesse vergonha de ser judeu, mas isso não é verdade. O que acontecia é que Paulo foi chamado por Deus para pregar para os gentios. E os gentios, eles valorizavam muito mais a língua grega e a língua dos romanos do que a língua dos judeus. Então, se ele se identificasse como Saulo, ele teria entre os gentios menos autoridade do que se identificando como Paulo. E como Paulo era o seu nome romano, todas as vezes que ele escrevia aos Efésios, aos Coríntios, aos Gálatas, e essas pessoas, elas eram normalmente pessoas de origem gentílica. E Paulo, ele utilizava o seu nome romano exatamente para evitar essa discordância que os gregos e os romanos tinham com os judeus. E por isso ele utilizava o seu nome latim, o seu nome romano, e nunca utilizava o seu nome judaico, que era Saulo. Mas todos nós sabemos que Paulo, ele era ele respeitava demais os hebreus, porque ele era hebreu, não é? Ele ensinou muito e falou muito sobre a lei de Moisés, sobre as coisas, sobre Jesus Cristo, que era judeu da tribo de Judá e etc. Nós também temos conta que Paulo escreveu essa epístola quando ele estava preso em Roma. Todos nós sabemos que Paulo fez 3 viagens missionárias, e a 4ª viagem missionária dele, ele foi acorrentado e preso e levado em um navio até Roma, onde ele ficou preso até o final da sua vida. E essa carta foi enviada por Paulo de Roma, da prisão. Então, quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele estava, na verdade, preso em Roma. E sobre a cidade de Éfeso, do que trata o segundo ponto da nossa lição, né? Éfeso era uma cidade que ficava na Ásia Menor. A Ásia Menor, ela continha diversas cidades de origem macedônica, né? O apóstolo João, na verdade, ele escreveu no Apocalipse para aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, e Éfeso era a primeira das igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia. Essas igrejas faziam parte daquele conglomerado de cidades onde ficava a Ásia Menor, ali mais ou menos uma pequena porção de onde é hoje a Turquia moderna. Mas a cidade de Éfeso, ela foi fundada muito antes de Cristo, muito antes, no ano, normalmente se tem conta pela história que Éfeso foi fundada antes do ano 1000 antes de Cristo. Então Éfeso foi fundada quando Davi estava ainda para nascer, não é? Então foi no tempo de Davi que ela foi fundada. E ela perdurou por todos esses tempos. Ela passou pelas mãos de Israel, passou pelas mãos da Babilônia, do rei Nabucodonosor, passou pelas mãos da Pérsia, do rei Ciro, passou pelas mãos da Macedônia, de Alexandre o Grande, quando Alexandre o Grande dominou toda a Ásia Menor, né? E ali os gregos se instalaram na Ásia Menor, por isso o idioma deles normalmente era o grego. Então, a cidade de Éfeso foi fundada muito antes desse período em que Paulo viveu ali na Palestina. E nós temos conta que Éfeso tinha 2 grandes problemas que o nosso Brasil tem. E aí já são os próximos subpontos do segundo ponto da nossa lição, que fala em destinatários.
Sobre a religiosidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade totalmente idólatra, como a grande maioria das cidades do Brasil são totalmente idólatras. Eles adoravam a deusa Artemis. Essa deusa, ela na verdade era chamada em Éfeso de Diana, porque ela tinha esses dois nomes, e esses dois nomes é porque Artemis é um nome romano e Diana é um nome grego. Então, a Diana era a deusa da fertilidade, e a grande Diana dos Efésios era adorada em Éfeso. Então, a cidade de Éfeso era totalmente idólatra a essa deusa. E as pessoas ganhavam muito dinheiro construindo nichos de prata para que essa deusa fosse colocada. Os nichos eram uma superfície côncava de prata que eles faziam, e ali eles colocavam a imagem da deusa Diana, e ali eles vendiam e tinham muito lucro, porque eles vendiam por muito dinheiro aquela peça religiosa, não é? Então Paulo teve muito trabalho na cidade de Éfeso, quando ele passou lá 3 meses pregando o evangelho, e os artífices da deusa Diana, eles, na verdade, pressionaram muito Paulo e ameaçaram Paulo e colocaram Paulo para fora de Éfeso, porque ele pregava um Jesus que não precisava de deuses, que não precisava da idolatria. E as pessoas estavam se convertendo e deixavam de comprar os itens que eles vendiam e tinham muito lucro com eles. E eles diziam, este tal de Paulo, ele vai acabar levando a adoração da deusa Diana a nada, a grande deusa Diana a quem nós adoramos. E eles perseguiram muito Paulo por causa disso. Então a religiosidade de Éfeso era totalmente idólatra, como é idólatra hoje a maioria das cidades. No nosso Ceará nós temos conta de Chorozinho ali, que adora o menino Jesus das Pragas, ou de Praga, não é? A cidade de Juazeiro do Norte, que adora o Padre Cícero, que nem o catolicismo canonizou. Nós temos a cidade, algumas outras cidades, como Canindé, que adora o São Francisco, e como Caridade, que adora o Santo Antônio que vive casando as pessoas, não é? O santo casamenteiro. Então, a religiosidade de Éfeso era muito grande. E quando Paulo pregava, era como se ele chegasse lá em Canindé e dissesse, olha, esse Francisco de vocês não vale nada. Eu tenho um Jesus que pode salvar vocês. Então vocês imaginem se alguém chegasse numa romaria lá em Canindé e fosse falando essas coisas. Então Paulo foi muito perseguido por causa disso. Além do mais, a cidade de Éfeso era uma cidade promíscua. Como é o nosso Brasil, tão promíscuo, que na televisão parece aquelas cenas quase gritantes de sexo explícito, de promiscuidade, de homossexualismo. Então, aquela cidade também continha esses elementos, né, de idolatria e prostituição. É uma figura do Brasil muito bem plantada lá na Palestina, lá na Ásia Menor. Então Paulo, ele tinha um campo muito vasto para pregar lá, e ele fundou a igreja em Éfeso e escreveu para ela quando já estava, alguns anos depois, preso em Roma, mais ou menos pelo ano 60, 61 ou 62 depois de Cristo. Portanto, quando Paulo escreveu esta epístola, na verdade, quando escreveu esta epístola, ele tinha a intenção de tentar derrubar essa idolatria e derrubar toda essa promiscuidade que entrava ali pela cidade. E finalmente, no nosso ponto 3, o propósito da mensagem de Paulo. Nós até já falamos que o propósito era eliminar a idolatria e eliminar a iniquidade, da promiscuidade, da prostituição que havia lá. Então Paulo, ele batia de frente em Éfeso com as falsas doutrinas que inclusive entravam na igreja de Éfeso que estava se convertendo. A igreja de Éfeso, ela queria, na verdade, alguns irmãos de Éfeso queriam se converter e continuar usando aqueles elementos da idolatria da Ásia Menor. Então Paulo batia de frente com isso, muito parecido com as nossas igrejas evangélicas hoje. Nossas igrejas evangélicas, elas
têm o hábito de quererem pregar Jesus e querer se unir às práticas humanas, às práticas mundanas, adorar Jesus e trazer músicas mundanas para dentro da igreja, adorar Jesus e trazer práticas que não são práticas que agradam a Deus para dentro da igreja, trazer ídolos como esses cantores que cobram cachês altíssimos para a igreja. Então o apóstolo Paulo, a função dele era bater de frente contra isso, e essa também é a nossa função. Portanto, meus amados, vocês fiquem com esta palavra. Quero lembrar que o irmão Alex ama todos vocês, viu? E por isso nós estamos aqui. Se vocês ainda me tolerarem, na próxima semana eu trago um pequeno subsídio nesse áudio sobre a segunda lição, que é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Não deixem de verificar sua revista, de estudar, de ler, de buscar a palavra e de meditar nesses dias difíceis. Às vezes, Deus ele coloca para nós esses dias difíceis com o objetivo de fazer nós nos aproximarmos mais dele. Que Deus abençoe a todos e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso grandioso Pai, e as comunhões doces do Espírito Santo possa repousar sobre todos vós, em Cristo Jesus. Amém.